Boa tarde a todos. Primeiro eu vou agradecer a Abbott pelo convite para discutir um pouquinho uma nova aplicação do ensaio de troponina, tá? Uma aplicação que está chegando com força aí para os próximos anos. Isso até chegar na prática clínica vai um tempo. Eu já fui um defensor já há vários anos dessa utilização da troponina para estratificação de risco cardiovascular e também para avaliação de desfecho em estudo clínico. É um marcador que é cardioespecífico e impacto direto em mortalidade. Quem tem troponina mais alta morre mais. Todo mundo já, nos ensaios novos, já fica até com medo de dosar a sua troponina, né? Eu já dosei a minha, no ensaio da Abbott, tenho 2,8. A gente vai discutir um pouquinho dos pontos de corte aqui com vocês daqui para frente. Eu vou me apresentar, né? Eu acabei não me apresentando, Carlos Eduardo. Eu trabalho no laboratório do Einstein, no laboratório da Escola Paulista, e sou o atual presidente do Conselho de Ex-Presidentes da Sociedade, né, Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Eu vou fazer a apresentação, depois deixar um tempo para a gente fazer perguntas também. Essas são as principais aplicações para o uso dos ensaios de troponina de alta sensibilidade. A principal delas é para o diagnóstico de infarto, né? Todo mundo sabe, quando chegou o ensaio de troponina, era sinônimo de infarto. Quem tinha troponina alterada estava infartando, é melhor que a CKMB, porque consegue ser mais específico. Era específico por quê? Porque os valores anteriormente detectáveis pelos ensaios eram valores muito altos. E aí, quando passava de 500 picogramas por ml, 1000, a chance de ser infarto é realmente mais alta. Só que os ensaios foram ganhando sensibilidade analítica e funcional e a gente passou a ter uma outra forma de interpretar o teste. É um marcador cardio específico, mas não é específico de infarto. Qualquer patologia que agrida o coração, direta ou indiretamente, libera troponina na corrente sanguínea. Tá? Então você tem aplicação prognóstica em outras patologias cardíacas, prognósticos em pós-operatório. Eu brinco com alguns cirurgiões que, para a mesma cirurgia, eu vou avaliar um cirurgião pelo nível de troponina. Se aquele cirurgião tiver a troponina mais alta, ele está matando mais o doente do que o outro. E assim por diante. É uma brincadeira, mas a gente pode levar isso a sério até na avaliação de estudo clínico, né, avaliando no desfecho. Avaliar a cardiotoxicidade por drogas. Tem algumas drogas que são cardiotóxicas. E aí você dosa a troponina para avaliar se você precisa introduzir uma medicação para proteger o coração daqueles pacientes que estão fazendo uso, principalmente aí câncer de mama, né? Tem drogas quimioterápicas que fazem agressão ao cardiomiócito. Prognóstico em sepsis, tá? Isso é bem fato, em qualquer patologia, né? Coloquei sepsis, mas qualquer doença que vocês possam imaginar, quem tem a troponina mais alta morre mais. Isso a gente viu com Covid recentemente, com H1N1, com qualquer processo infeccioso ou inflamatório e qualquer procedimento cirúrgico também. E aqui, que a gente vai discutir agora, coronário pata crônico, estratificação de risco cardiovascular. É pegar e dosar uma população teoricamente saudável, identificar quem tem troponina mais alta e aí sim saber o que fazer para investigar esse doente ou tratar efetivamente os fatores de risco, né? Se é hipertenso, se é diabético, se é renal crônico, controlar esse paciente de perto e aí, lógico, dependendo se a manutenção dos valores, se tiver algum quadro clínico, fazer uma investigação ainda mais invasiva para ele. Aqui eu acabei comentando bastante, eu gosto bastante desse slide. Troponina, marcador cardio específico, tá? A gente tem as duas troponinas AT e AI. A troponina T forma cáustica, forma livre predominante, e aí, que é grande parte dos ensaios do mercado são de troponina I, e ela é ligada à troponina cáustica, um complexo binário. Qualquer lesão de cardiomiócito, você tem liberação de troponina na corrente sanguínea. Então, desde um sangramento agudo, ou mesmo qualquer cutucada que dê no coração, eu gosto de contar um caso de cardiotoxicidade por drogas, quimioterápico. A paciente foi receber um quimioterápico para câncer de mama, ela dosou a troponina, basal era normal, na hora que começou a infusão, 2 dias depois foi dosar, estava com a troponina alta, e aí já pensando que podia ser pela droga, não, aí conversando com a médica, mas não fez nada de diferente, não. Lembrou que passou o catéter para infundir a droga. O catéter é só de tocar na parede do coração, liberou a troponina,
É lógico, a meia-vida é de 8 a 12 horas. Se a agressão foi momentânea e passageira, isso vai diminuir, vai limpar da corrente sanguínea e vai voltar aos valores basais. Aqui para o diagnóstico de infarto, qualquer lesão ao cardiomiócito libera troponina. Se tem sinais de isquemia, aí sim, infarto. A infarto é uma outra discussão, 2 dosagens, protocolo de dor torácica, e aí a gente vai ter outras oportunidades para falar de diagnóstico de infarto. Aqui o foco maior é avaliar a troponina como um estratificador de risco cardiovascular. Aqui eu já acabei comentando alguns casos para mostrar qualquer lesão direta ou indireta ao cardiomiócito, ou uma inflamação, ou um turnover de célula mesmo. Todo mundo tem troponina na corrente sanguínea, o coração de todo mundo bate a 60, 50, vai a 80 batimentos por minuto, dependendo do tamanho do coração. Um homem tem um coração mais maior que a mulher, tem valor de troponina mais alto que a mulher. Todo mundo tem uma concentração de troponina na corrente sanguínea. Quem tem troponina mais alta morre mais, e é lógico, mulheres vivem mais porque tem um coração menor, tem menos troponina, e aí a gente consegue detectar isso em alguns ensaios. É lógico que tem o ensaio da Abbott, por exemplo, detecta a partir de 1,2, tem mulheres que têm valores abaixo de 1,2 picogramas por ml. Tá? Então, um valor ainda mais baixo. Aí tem outros ensaios que não estão disponíveis no Brasil, que conseguem ainda detectar essa concentração, mas para isso a gente não precisa, porque valor de normalidade para a mulher é de 3 picogramas por ml, então tendo inferior a 3 é um valor normal para uma mulher jovem. A gente vai mostrar isso para frente. Tá? Então, exocitose, apoptose celular e necrose aqui no diagnóstico de infarto. Esse slide também eu gosto bastante, mostra um pouquinho a dimensão da concentração que eu falei para vocês. Por infarto são concentrações maiores de troponina. Aqui injúria miocárdica, aqui começa a entrar na estratificação de doentes crônicos, tá? Idosos e aqui os jovens. Eu falei mulher, concentração baixa, todo mundo consegue se quantificar de troponina, tá? Antes a gente só enxergava daqui para cá, tá? Agora a gente está enxergando, a diferença é essa, tá? A gente passa a enxergar essa concentração, tá? Isso é importante. Esse é um slide que eu gosto bastante, quem trabalha em laboratório tem isso no dia a dia. Quando eu converso com cardiologistas, com os clínicos, eles não têm essa dimensão de como que é feito o exame, como varia o exame. Eles pegam e tomam aquilo como verdade, né? Saber todos os fatores pré-analíticos e pós-analíticos e analíticos que podem ocorrer com o exame, eles não têm essa dimensão. Então aqui é importante para a gente, para todos os ensaios a gente pode usar esse conceito, mas aqui trazendo para a troponina, limite do branco, né? Pegar água e processar a água. Se tiver qualquer leitura no equipamento, é o valor do branco, tá? É um interferente, não é para ter troponina na água. Limite de detecção, a concentração mínima de troponina que o ensaio consegue mensurar. Tá? Então, a partir de determinado ponto, ele conseguiu mensurar aquela concentração. E aqui que é o ponto importante, é o ensaio variar menos do que 20%. Tá? Não adianta ele detectar 1 picograma por ml e a mesma amostra dá 3, dá 4, dá 2, isso é um valor muito variado. Agora, a partir do momento que ele tem um limite de quantificação, uma sensibilidade funcional inferior a 20, aí ele começa a ser um ensaio bom. Inicialmente, para a troponina, eles pediam um coeficiente de variação inferior a 10. Tá? Hoje, mais para pesquisa, para prática, você pode aceitar um coeficiente de variação inferior a 20%. Um outro ponto de destaque que grande parte da indústria traz da bula é o percentil 99, que era utilizado para o diagnóstico de infarto. Tá, hoje está mudando também isso. Até para o diagnóstico do infarto a gente está usando valores abaixo do percentil 99, tá, até mesmo definição de valor de normalidade para a população normal. Vamos supor, eu falei que eu tenho 2,8, se eu chegasse com 6 picogramas por ml, eu não queria ter alta do hospital, eu queria dosar uma troponina 1 hora depois para ver se eu estou infartando ou não, visto que minha troponina mais basal é de 2,8 e o percentil 99, se vocês forem utilizar na bula, tem valores específicos aí por sexo, por idade, mas são valores bem mais altos do que 6, 7, 8. A grande parte da bula tem valores para homem e para mulheres, valores gerais, percentil 99, 15, 20, 26, assim por diante, dependendo do tipo de ensaio, tá bom? Então isso aqui é importante. Aqui trazendo o contexto das troponinas de alta sensibilidade, esse que eu falei que é o ensaio da Abbott, 1.2,
ele varia menos do que 10% a partir de 4 picogramas por ml, bem baixo. 20 fica entre 1.2 e 4.7. Você já pode utilizar, então, a partir de, eu acho que 2.1, 2.2 já varia menos do que 20% o ensaio. Tá? Então aqui, 4.7 já tem um CV inferior a 20%. Essa informação é informação já de bula, já entrando na estratificação de risco cardiovascular. Hoje, a estratificação de risco cardiovascular são feitas por scores clínicos que têm limitações importantes na sua avaliação. Tá? Os scores clínicos trazem idade, trazem hipertensão, trazem outros diabetes e assim por diante para classificar o risco do doente. Se hoje a gente tem um ensaio que é altamente cardioespecífico, que avalia prognóstico, sim, não tem por que a gente ficar usando valores subjetivos. Você vai chegar, se a sua troponina estiver inferior a 3 para mulheres, aí 5 para homens, depois aqui, já na bula, ele traz 4 para mulheres e 6 para homens, são valores muito, muito próximos aqui de risco baixo, tá? Risco intermédio moderado, de 6 a 12, de 4 a 10 para mulheres e acima de 12 para homens e acima de 10 para mulheres. Tá? Então esse já tem informação em bula. Tá? A tendência é que esses valores sejam incorporados em scores de estratificação clínica também, né? Chegar essa informação para o cardiologista, entre nos guidelines para a estratificação cardiovascular. Hoje a gente tem outros modelos de estratificação, mas eu fiz, deixa eu ver se vai ser o próximo, eu fiz um cálculo de valor de referência com esse ensaio da Abbott para a população normal, adulta, jovem, no Einstein, 119 doentes, homens e 119 mulheres, de pacientes de check-up, e a gente chegou, olha, das duas formas de definir valores de referência pelo CLSI, em homens e mulheres, com valores muito próximos daqueles valores que eu mostrei da bula da Abbott anteriormente, né? Você viu? 6 aqui para homens, 3,75 para mulheres. Então a amostragem foi boa e é população normal mesmo. Se a gente for utilizar o percentil 97,5 na definição de valor de referência, que é o baixo risco para uma população adulta jovem. Se a gente for utilizar intervalo de confiança de 95, 2 desvios padrões, a gente é um pouco mais rigoroso. 5 para homens e 3 para mulheres. Tá? Normalmente, dependendo se a distribuição é normal, aqui é uma distribuição normal, você pode utilizar até esse tipo de abordagem na identificação do valor de referência. Eu gosto de valores ainda mais agressivos. Já gostava antes, né, quando utilizava só para diagnóstico de infarto. Agora o pessoal está trazendo esses valores e a gente tem isso tanto para o protocolo de dor torácica. Hoje, quem tem acima de 5 e tem quadro clínico, entrou no protocolo de dor torácica, ele tem que receber uma segunda dosagem. Se tiver acima de 8, se deu 5, ou se deu 6, acima de 9, variação de 3 picogramas, é um paciente que tem um quadro clínico e um diagnóstico laboratorial de infarto agudo do miocárdio também. Tá? Então, vocês podem perceber que o valor vai ser o valor de normalidade para homens e para mulheres. Para aplicação de estratificação de risco tem que ser inferior. Imagina, se o cara não tem dor, mas está com 15 de troponina, esse paciente é um paciente que deve ser acompanhado de perto para identificar a potencial causa de elevação. Dependendo, pode ser um coronariopata crônico e que pode estar tendo dor incipiente. Aquela angina que a gente fala, angina estável, aquele que tem uma dorzinha, isso não deve ser nada, isso não deve ser nada. Se a dor aumenta, ele aí sim procura. Tem muita gente que infarta em casa, não procura atendimento. E tem um outro conceito que deve cair também com esses ensaios